Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre aquele que é conhecido como um dos maiores pensadores de todos os tempos, o Aristóteles. Ele é conhecido como um dos grandes pela sua influência na construção do pensamento moderno científico, pelas suas bases estabelecidas na construção das disciplinas e grande parte das disciplinas modernas. Ele teve uma influência enorme no pensamento cristão e no pensamento islâmico. Pensadores muçulmanos, como Averroes, por exemplo, né, que usavam o Aristóteles como fundamentação para suas obras, conheciam o Aristóteles como o primeiro professor. Dentro da lógica cristã, lá no período final da Idade Média, São Tomás de Aquino conhecia o Aristóteles apenas como o filósofo. Os detalhes sobre a vida do Aristóteles são relativamente pouco conhecidos, ela é muito pouco documentado. O que nós sabemos é principalmente fruto de especulações, né, e construções históricas que foram feitas ao longo do tempo. Grande parte das obras desse pensador se perderam, na verdade sobrou no máximo por volta de 30% dessas obras, o que foi suficiente para que ele seja conhecido como um dos maiores, como um gigante de todos os tempos do pensamento filosófico. Em relação à sua vida e obra, Aristóteles nasceu na cidade de Estagira no ano de 384. Ele viveu naquilo que seria o período que marca o fim da Era de Ouro da Grécia, né? Aquele período que nós conhecíamos como a Era da Polis. A polis era a base fundamental da construção da sociedade e da política grega, né, até o período histórico em que o Aristóteles vive. Essa polis, ou cidade-estado, era uma unidade política que se parece muito mais com uma unidade familiar, com uma unidade tribal, do que aquilo que hoje nós conhecemos como municípios ou estados. Essa cidade-estado, ela era uma unidade política, mas ela era muito mais do que isso. Ela definia todos os elementos fundamentais da vida do cidadão grego. Na polis, o sujeito encontrava a sua família, a sua religião, o seu lugar na sociedade, mas também o seu lugar no mundo. A polis, para o cidadão grego, ela era fundamentalmente o mundo. Tudo aquilo que estava fora da lógica da polis estava fora do mundo conhecido. Todos aqueles que viviam fora da polis eram conhecidos pelos gregos como os bárbaros, ou seja, os outros, aqueles que não falam a nossa língua, aqueles que não têm os nossos costumes. O próprio Aristóteles vai ser muito influenciado por essa visão etnocêntrica do mundo, conforme nós vamos ver mais para frente. Durante o período final, durante a vida do Aristóteles, acontece a conquista macedônica, e daí para frente, a Grécia nunca mais seria plenamente independente como uma unidade autônoma, como uma unidade que autonomamente se reconhecia como grega, né? No momento final do Império Romano, quando ele se divide em dois e a região, né, que compõe a Grécia vai ser a sede do Império Romano do Oriente, né, o Império Bizantino, durante esse momento histórico a Grécia vai recuperar grande parte da sua importância histórica, mas não como unidade autônoma. Aquilo não era a Grécia. Os habitantes dessa região, os bizantinos, eles se conheciam, eles se chamavam, eles se consideravam os romanos. Isso até o seu momento final, até a queda de Constantinopla, que era a sede desse Império Romano do Oriente, eles sempre se conheceram, sempre se consideraram romanos. Portanto, Grécia propriamente dita, né, como uma unidade como uma entidade política, mas também como uma entidade cultural, reconhecendo-se enquanto grega, é algo que só vai voltar para a nossa história após o Tratado de Constantinopla de 1832, quando após uma guerra civil, né, a Grécia conquista a sua independência. O Aristóteles era filho de Nicômacos, né, que era médico pessoal do rei Amintas III da Macedônia, né, e os pais do Aristóteles morreram quando ele tinha 13 anos. Essa questão de onde ele nasceu é muito importante, porque, conforme nós vamos ver daqui a pouco, quando o Aristóteles vai para Atenas, né, que era a sede cultural, né, fundamental da Grécia nesse período, era conhecida como o principal polo, né, de cultura, de filosofia, de construção do pensamento, mesmo pelos não atenienses. Quando ele vai para lá, ele nunca vai ser aceito plenamente como igual, justamente pela sua origem estrangeira.
E não só qualquer origem estrangeira, isso porque ele era grego, mas uma origem estrangeira de alguém que vinha de uma região considerada provinciana e atrasada. Então vejam, mesmo sendo grego, ele não era ateniense. E não sendo ateniense, ele era estrangeiro. Porque o que dava o sentido de unidade, o que dava a cidadania, o que dava o senso de pertencimento para o cidadão grego era muito menos essa identidade genérica grega e muito mais identidade local que era vinculada à polis. Somente após esse período, após as conquistas alexandrinas, né, o ideal de helenismo ou de pan-helenismo vai efetivamente tomar forma nessa região do mundo e se espalhar principalmente ali pelo Oriente. Até aqui, até esse momento histórico, vejam que o Aristóteles sofreu pelo simples fato de que ele era um provinciano, ele não era alguém vindo de Atenas, e pelo fato de que essa região de Estagira que vocês estão vendo aí no mapa, ela era considerada uma região atrasada. Deu muito trabalho para ele ser levado a sério. Aos 17 anos, né, ele vai se mudar para Atenas para ir buscar aprofundar os seus estudos e lá ele vai estudar na Academia do Platão. Em pouco tempo ele vai se tornar o estudante mais brilhante do Platão, né? Essa relação dele com o mestre, ela é bastante forte, muito conhecida historicamente. E veja que coisa interessante, né? Platão, ele era o principal discípulo do Sócrates e, portanto, aqui nós temos uma espécie de santíssima trindade da filosofia grega. Sócrates, que vai ter como seu principal discípulo Platão, que vai ter como seu principal discípulo Aristóteles. Uma grande diferença da relação entre o Aristóteles e o Platão para a relação entre o Platão e o seu mestre Sócrates é o fato de que o Aristóteles estava longe de ser um discípulo completamente entregue, né, ao pensamento do mestre, como foi Platão em relação a Aristóteles. O que significa isso? O Aristóteles foi um sujeito que, apesar da influência, né, colossal que ele teve pela filosofia, ele nem chegou a deixar uma obra escrita porque ele não acreditava naquilo que já se conhecia. Para ele, o único conhecimento que importa é aquele que ainda está para ser construído. Portanto, ele não deixou obras escritas. Tudo aquilo que nós sabemos sobre o Sócrates foi, na verdade, transcrito pelo Platão. Então, Platão escreveu a sua própria obra e a obra do mestre, a obra do Sócrates. É por isso que nós conhecemos o Sócrates. Ou seja, ele era não apenas um filósofo muito importante, mas um grande fã do seu mestre, que era o Sócrates. A obra do Platão é um grande tributo, um grande elogio à obra do Sócrates. O Aristóteles ele tem uma relação diferente com seu mestre, que é o Platão. Ele, obviamente, né, está muito próximo do mestre, ele trabalha com muitos dos conceitos propostos pelo Platão. No entanto, ele também é muito crítico. Grande parte da obra do Aristóteles é bastante crítica e uma refutação ao pensamento platônico. Por exemplo, o pensamento platônico ele é muito caracterizado pela dualidade entre o ideal e o real, né? Entre o mundo ideal, que seria o mundo de verdade, aquele mundo que está fora da caverna, para retomar aqui o mito da caverna de Platão, e o mundo que está dentro, que seria o mundo real, né? Que é o mundo pervertido, que é o mundo incompleto, que é o mundo que ainda precisa alcançar o seu ideal. Aristóteles renegava isso, ele não acreditava nessa dualidade. Ele construía essa obra dentro de uma lógica bastante distinta. Em 347, com a morte de Platão, a direção da academia, né, que foi a escola fundada pelo Platão, passa por um sobrinho do Platão chamado de Espeusipo. Aqui, a história tradicional fala sobre a partida, né, do Sócrates de volta para a sua região de origem, dizendo que ele ficou muito desapontado com isso, que ele não aceitou o fato de ter sido preterido e tudo mais, porque ele se considerava, né, o herdeiro natural da Academia de Platão, mas o fato é que nós não sabemos, não temos a menor ideia, não existe nenhum registro concreto, confiável de que isso tenha acontecido. Na verdade, é até provável que mesmo antes da morte de Platão, Aristóteles tenha ido para Macedônia de volta, ele tenha saído de Atenas
pelo medo do sentimento antimacedônico que era muito forte naquela época. Então, os macedônicos, né, Filipe II estava se consolidando como uma grande fonte de poder naquela região, na Grécia, consolidando o poder, conquistando, ocupando cidades-estado gregas, trazendo cidades-estado para sua órbita, transformando grande parte da Grécia em protetorados. E isso fez com que as cidades mais importantes, como Atenas, por exemplo, tivessem muita desconfiança em relação às intenções de Filipe II. Então, é possível que mesmo antes da morte de Platão, o Aristóteles tenha saído da cidade por conta do repúdio aos macedônicos, que era muito forte já naquela época. Mas o fato é, nós não sabemos. Não sabemos por que ele saiu dali. Nós só sabemos que a academia, né, foi assumida pelo sobrinho do Platão, mas nós não sabemos o que aconteceu em todo esse meio tempo. Não sabemos quais foram as consequências e por que isso aconteceu. Mas o fato, e isso é conhecido, é que o Aristóteles ele foi convidado pelo Filipe II da Macedônia, né, o rei macedônico, para se tornar tutor do seu filho Alexandre o Grande. Durante esse período do Aristóteles na corte macedônica, ele vai não apenas dar lições para o Alexandre, mas também para dois outros futuros reis, um muito famoso, Ptolomeu, que viria a se tornar rei no Egito, e outro um pouco menos famoso, que é o Cassandro, que pouco tempo depois da morte do Alexandre, mataria toda a família dele e assumiria o poder da Macedônia, controlando ali toda a Grécia. Eu vou colocar aqui para vocês um trecho de um filme, Alexandre, né, de 2004, e no comecinho do filme tem uma cena em que o Aristóteles ensina para o jovem Alexandre lições sobre a Grécia, sobre os persas, sobre qual a função, qual a posição, né, da Grécia nesse mundo. E uma coisa muito interessante é, como eu já tinha falado anteriormente, esse pensamento etnocêntrico, né, do Aristóteles. Ele considerava que os gregos eram os únicos povos de valor nesse mundo, que os bárbaros eles teriam que ser conquistados. É muito famoso esse exemplo em que ele aconselha o Alexandre a ser um líder dos gregos e um déspota dos bárbaros. Ele deveria cuidar primeiro dos amigos e parentes, né, e lidar com os segundos como animais ou plantas. Ou seja, para ele, para Aristóteles, os persas, esses outros fora da Grécia, eles eram pouco mais do que animais. Para ele, eles eram como animais ou plantas. E essa visão aristotélica, né, de mundo, de Grécia e de Oriente em geral, vai ter uma grande influência na construção da personalidade do Alexandre o Grande. O Aristóteles vai ser um dos grandes incentivadores dessa sede de conquista do Alexandre e dos seus generais em relação ao Oriente. Em 335 a.C., né, o Aristóteles já havia retornado para Atenas e lá ele vai estabelecer a sua própria escola, que vai ser conhecida como Liceu. Essa escola vai ter esse nome pelo fato de que ela é estabelecida numa área, perto de uma área consagrada a Apolo Liceus, né, um deus grego, e portanto ela assume aí esse nome de Liceu, ou pelo menos ela passa a ser conhecida pela posteridade como Liceu. Ele vai conduzir cursos, né? O Aristóteles vai conduzir cursos nessa escola pelos próximos 12 anos, após o ano 335 a.C. Uma coisa interessante é que essa escola vai ser conhecida como escola peripatética. Né? Então, o que significa isso? Os peripatéticos eram os que caminham, né? Baseado nessa palavra peripatética, que significa caminhar. Tudo isso porque a dinâmica das aulas ela acontecia não em cadeiras, não em espaços fechados, salinhas, né, com o mestre dando aula e os seus alunos sentadinhos ouvindo, mas o Aristóteles ele gostava de caminhar com esses alunos, né, e ao longo dessas caminhadas aí pela escola, pela área da escola, ele fazia suas discussões, ele ensinava, ele questionava, né? Então era muito interessante essa metodologia, por isso essa escola ficou conhecida como peripatética.
É bastante provável que nesse período, entre 335 a 326 a.C., o Aristóteles tenha composto grande parte das suas obras. Um fato curioso, né, é que eu já havia dito anteriormente que apenas por volta de 30% dessas obras que ele escreveu sobraram. Mas de tudo aquilo que sobrou, na verdade, elas não são textos destinados à publicação, né? Então, a obra aristotélica que nós conhecemos não são livros propriamente ditos que ele escreveu com o objetivo de que eles fossem publicados para que outras pessoas tomassem conhecimento. Tudo aquilo que nós sabemos sobre Aristóteles, todo o seu corpus aristotélico, né, o conjunto de obras que chegou até nós, são na verdade anotações de aula ou textos que ele fez para os alunos, né, manuaizinhos que ele escreveu para os alunos para facilitar o seu processo de conhecimento. O sentimento antimacedônico na Grécia, principalmente em Atenas, vai ressurgir com muita força após a morte de Alexandre o Grande, o que leva a que em 322 a.C., né, pessoas importantes na cidade o denunciem e ele acabe tendo que fugir. Nas suas próprias palavras, né, embora a gente não tenha como ter certeza em relação a isso, porque não há um registro confiável, mas consta que ele teria dito que ele não permitiria que os atenienses pecassem uma segunda vez contra a filosofia, uma referência aqui ao julgamento e à condenação do Sócrates, né, que morreu executado ingerindo cicuta. Então ele foge para a ilha de Eubéia, na Grécia Central, mas vai morrer pouco tempo depois de causas naturais. Ok? Então é isso, pessoal. Essa parte de contexto histórico a gente encerra por aqui nesse vídeo. No próximo vídeo, que vai sair agora logo na sequência, nós vamos falar sobre a obra e as características jurídicas, né, os elementos de justiça que nós podemos extrair na obra do Aristóteles para a filosofia jurídica, ok? Então é isso, não deixem de ver o próximo vídeo.